Mesmo algumas combinações de alimentos simpáticos entre si, para uma digestão favorável em conjunto, podem resultar em mau aproveitamento, caso não sejam atendidas as precauções exigíveis para certos tipos de frutas, legumes ou verduras e que, embora se harmonizem no mesmo prato, ainda contêm resíduos e partes nocivas que deveriam ser eliminadas. E o caso da cenoura, da qual deve ser retirada sempre a parte central, a couve, o repolho, o espinafre, a mostarda, cujos talos também precisam ser extirpados das folhas, assim como a parte branca e interna do tomate que, depois, em reação química imprevista, vertem substâncias inadequadas à harmonia digestiva. A melhor combinação de alimentos pode ser às vezes sacrificado pelo mau hábito de o homem misturar vinagre, canela, pimentão picante, mostarda, picles, extratos acres, muito sal ou cravo e que sob o molho de cebola ainda apresentam um quimismo nocivo à mucosa delicada do estômago e exigem fartura de bilis e fermentos, obrigando ainda o intestino a um serviço excepcional e lesivo. Ignora a criatura humana que, tanto os vegetais como as frutas, já possuem elementos intrínsecos que lhes disciplinam as reações químicas exatas para melhor desintegração atômica, motivo pelo qual o acréscimo de substâncias estranhas e antipáticas serve apenas para alterar o curso normal da digestão. Pergunta: em virtude de se considerar atualmente o feijão soja como o alimento mais indicado para substituir e até superar a nutrição carnívora, poderíeis nos dizer qualquer coisa a esse respeito, antes de encerrarmos este capítulo? Ramatiz: e verdade que agora o feijão soja, que é planta asiática e pertencente à família das leguminosas papilionáceas, começa a ser conhecido entre os ocidentais. Trata-se, na verdade, de um dos mais completos alimentos, cuja fartura de proteínas vegetais compensa admiravelmente o abandono da alimentação carnívora. Conforme estudos e conclusões da vossa ciência, 1 quilo de feijão soja equivale, mais ou menos, a 2 quilos de carne, ou então a 60 ovos, ou ainda a 12 litros de leite. Há muito tempo é um dos alimentos mais conhecidos no Japão e na China, e muitíssimo preferido nas zonas mais pobres de leite, ovos, queijos, carnes ou peixes. Contém ainda boa quantidade de gorduras, apesar de ser uma planta leguminosa, e devido à sua reduzida quantidade de hidratos de carbono, pode servir de alimento para os diabéticos. Embora com menor dose de vitaminas, sendo insuficiente para a necessidade diária do homem, é uma das melhores fontes de calorias, e só perde em quantidade para o amendoim e o queijo gordo, levando grande vantagem sobre a carne pois, enquanto 1 quilo de carne de vaca apresenta de 1.800 a 1.900 calorias, o feijão soja alcança até 3.500 calorias. Devido à pouca quantidade de hidrato de carbono, a farinha de soja não se presta para uso isolado, tal como acontece com o trigo, mas pode ser usada em combinação com o leite, azeite, queijo ou mistura com outros produtos ou alimentos. E os grãos selecionados também proporcionam ótimas saladas. O azeite de soja, que pouco a pouco vai se tornando comum no vosso país realmente, uma boa fonte de compensação para aqueles que se devotam à alimentação vegetariana. Encerrando nossas considerações sobre a alimentação vegetariana, em que apresentamos dietas e recomendações já bastante comuns entre vós, sugerimos-vos a leitura e o estudo das obras, publicações ou tratados que vos possam oferecer minúcias ou detalhes para o maior êxito da nutrição isenta de carne, que tanto afeta a saúde corporal, como já é imprópria para o nível psíquico em que o homem atual está ingressando. Não aconselhamos a ninguém, no Ocidente, que repudie o leite, ovos, manteiga, queijo ou quaisquer produtos derivados do animal e que não dependem do seu sacrifício, morte ou dor, pois só quando isso acontece é que estareis em conflito com as leis da sobrevivência do irmão menor. Pergunta: consta-nos que muitos vultos importantes da história eram vegetarianos, o que quer dizer que essa alimentação não é preferida apenas por aqueles que são mais sugestionáveis a tal doutrina. Não é assim. Ramatiz: sem dúvida,
Devem ter sido vários os motivos pelos quais se fez a preferência vegetariana neste ou naquele sábio, cientista ou apenas líder espiritual. E o certo é que almas de escola han preferido o vegetal sobre a carne. Assim o fizeram o Gandhi, Cícero, Sêneca, Platão, Pitágoras, Apolônio de Diana, Bernardo Shaw, Epicuro, Helena Blavatsky, Anne Besant, Bernardin de Saint-Pierre, santos como Santo Agostinho, São Basilio, o Grande, São Francisco Xavier, São Bento, São Domingos, Teresa de Jesus, São Afonso de Ligori, Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Buda, Krishna, Jesus, assim como os membros das ordens religiosas dos trapistas, os teosofistas, yogis e inúmeros adeptos das seitas japonesas, que se alimentam de arroz, mel e soja. Seria extensa a lista daqueles que já compreenderam que o homem continuará em desarmonia com as leis avançadas do psiquismo enquanto fizer do seu estômago um cemitério de vísceras conseguidas com a morte do infeliz animal. Pergunta: quando da revelação simbólica de nossa descida espiritual ao mundo material, constante do Gênesis, já se poderia inferir que nos devíamos alimentar com vegetais em lugar da carne? Ramatiz, compulsando a Bíblia, podeis encontrar passagens como estas, Gênesis 1:29, e disse Deus, eis e vos dei todas as ervas que dão suas sementes sobre a terra, e todas as árvores que têm em si mesmas a semente do seu gênero, para servirem de sustento a vós. Gênesis 2:9, tinha também o Senhor Deus produzido da terra toda casta de árvores formosas à vista e cujo fruto era suave para comer. Gênesis 3:18, e tu terás por sustento as ervas da terra. No Salmo 104, versículo 14, diz Davi, que produzes feno para as alimárias e erva para o serviço dos homens, para fazeres sair o pão do seio da terra. Paulo, em sua epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 21, adverte, bom é não comer carne nem beber vinho, nem coisa em que teu irmão ache tropeço ou se escandalize ou se enfraqueça. Inúmeras outras preceituações sobre a abstinência de carne ser-vos-ão fáceis de encontrar na Bíblia e em inúmeras obras do Oriente. 2. O vício de fumar e suas consequências futuras. Pergunta: o vício de fumar porventura, considerado um ato que ofende a dignidade de Deus? Ramatiz, o vício de fumar não significa nenhuma ofensa à magnanimidade de Deus, pois o Criador não é atingido pelas estultícias e ignorâncias humanas. Os resultados maus do vício do fumo não são consequentes de sanções divinas ou de punições corretivas à parte, mas sim de exclusiva responsabilidade do homem viciado. Sem dúvida, o uso do fumo é um delito que a criatura pratica para consigo mesma, motivo por que deve sofrer-lhe as consequências nefastas, tanto na saúde física como no perispírito, devido à quebra das leis naturais do mundo terreno e também a das que regem o mundo astral, cujos efeitos terá de sentir após a sua desencarnação. Pergunta: como poderíamos entender melhor essa resposta a respeito do fumante inveterado e que por isso não pode abandonar o vício de fumar? Ramatiz, naturalmente o considera uma vítima de sua própria negligência espiritual, pois se trata de criatura que age voluntariamente contra sua integridade física e ainda cria uma situação má para a vida que aguarda além da cova terrena. O fumante inveterado é um infeliz escravo que abdica de sua vontade própria, cedendo seu comando instintivo a um cérebro implacável e exigente, como é o tabaco. Pergunta: qual a opinião dos mestres espirituais à vossa explicação? Ramatiz, o tabagismo é uma doença da qual padece grande parte da humanidade quando, devido à sua proverbial displicência, se deixa escravizar ao culto insano para com o senhor fumo que, então, a subjuga tanto na esfera dos pensamentos, das relações sociais e aptidões psíquicas, como interfere até no campo das inspirações superiores. Cada homem dominado por esse vício tenta apresentar suas razões pessoais para justificar sua escravidão à tirania do tabaco, cujo vício, por ter desenvolvido fortes raízes, já lhe comanda o próprio psiquismo.
Uns alegam que fumam para matar o tempo ou então porque precisam de recursos hipnóticos para acalmarem os nervos. Outros atribuem à fumaça preguiçosa do cigarro ou do cachimbo poder inspirativo para o êxito dos bons negócios ou para incentivo à produção literária. Atualmente, fumam professores, médicos, militares, advogados, engenheiros, poetas, filósofos ou cientistas, fumam sacerdotes e malfeitores, operários e patrões. O vício só varia quanto à técnica e o modo de se queimar a erva escravizante, que é ajustado de conformidade com a classe, a fortuna, a hierarquia ou a distinção social. Os sertanejos e os aldeões fumam mal cheiroso cigarro de palha ou então usam sarrentos pitos de barro. Os homens de classe média fumam cigarros de papel, enquanto os mais afortunados se distinguem pelo uso de vistosas piteiras de aro de ouro, sugam poupudos charutos ou então se utilizam de finíssimos cachimbos que lhes pendem dos lábios salivosos. Mas é claro que não tem valor essa ostensiva e pitoresca diferença no modo de se queimar o fumo de conformidade com a classe ou a posse da criatura, pois o vício traz a todos as mesmas consequências nocivas e a escravidão mental execrável. Notar que o fumante inveterado vive inconsciente de sua própria escravidão, pois mete a mão no bolso, retira a cigarreira pobre ou luxuosa, abre, toma de um cigarro, põe-no aos lábios e o acende, alheio a todos esses movimentos que o próprio vício guia instintivamente. E um automato vive tão condicionado ao vício de fumar que, em geral, desde o momento em que retira a cigarreira do bolso até quando acende o cigarro, cumpre exclusivamente uma vontade oculta, nociva e indomável. Em consequência, o fumante inveterado já não fuma, ele é estupidamente fumado, já não comanda sua vontade, mas é comandado servilmente pelo tabaco. O comando subvertido no seu psiquismo, como se for entidade estranha, controla todos os seus movimentos e assenhoreia-se do seu automatismo biológico, para intervir discricionariamente, a seu bel prazer, no espírito do fumante, mesmo quando este se distrai preso a outras preocupações. E uma perda completa de vontade de domínio da criatura, porquanto seu corpo físico se transforma em um vivo e inconsciente incinerador de tabaco. Pergunta: através de vossas explicações, deixais transparecer que o fumo se transforma numa entidade tão objetiva, que até nos parece possuir força física. Não é assim? Ramatiz: realmente, o tabaco é uma entidade subvertida, que a maior parte da humanidade vive alimentando diariamente. Serve-a docemente em sua exigência devoradora, tributando-lhe culto e sacrifício por meio da fumaça fétida e irritante, através das vias respiratórias. O tabaco então se torna o cérebro, o comandante ou o senhor que, através de vários ardis hipnóticos, como o cigarro, o cachimbo, o charuto ou a piteira luxuosa, satisfaz a negligência viciosa e a vaidade humana, mas também age de modo subreptício e impõe a sua própria força sobre a mecânica fisiológica dos fumantes. Embora muitas criaturas afirmem que fumam apenas como inofensivo divertimento, são raras aquelas que conseguem se livrar da obsessão tabagista que, imperiosa e mórbida, lhes comanda o automatismo biológico e as decisões mentais. Pergunta: cremes que o vício de fumar não é tão degradante ou pervertedor quanto o vício do álcool ou de entorpecentes, que chegam até a modificar o aspecto fisionômico e a harmonia da estética humana? Que achais? Ramatiz: não discordamos de vossas considerações, mas lembramos que o vício de fumar proveio de uma raça atrasada, desconhecedora de qualquer sistema de vida civilizado e sem credencial superior do espírito humano, como eram os índios da América Central, que os invasores espanhóis encontraram nas adjacências de Tobago, província de Yucatán. Narra-vos a história que as naves de Cristóvão Colombo, quando de retorno de sua segunda viagem feita às novas terras, levaram dali mudas de tabaco para Espanha. Mais tarde, Monsenhor Nicote, então embaixador da França sediado em Portugal, obteve sementes de tabaco nos jardins do reino português e plantou-as em sua horta, nos terrenos da embaixada francesa, para em seguida levar mudas também para sua terra natal. Daí, pois,
A denominação de nicotina dada à principal toxina existente no tabaco, o que foi feito em memória de Monsenhor Nicot, o embaixador francês em Portugal. Pouco a pouco o hábito de fumar difundiu-se por toda a Europa, proliferando o comércio das tabernas de tabaco e a indústria manual de confecção de cigarros. No entanto, não tardaram a surgir os primeiros sintomas de envenenamento pelo fumo, com as tradicionais enxaquecas, tonteiras, palidez, vômitos e perturbações bronquiais motivadas pela desesperada luta do organismo físico ao se defender ou se adaptar aos terríveis venenos que, de modo brutal, penetravam-lhe pelo aparelho respiratório e se disseminavam na corrente sanguínea. Apesar da decidida campanha ofensiva contra o uso do fumo, efetuada por parte de médicos, reis, príncipes, governadores e autoridades em geral, esse uso alastrou-se, infiltrando-se por todas as camadas sociais, avolumando-se, então, as competições comerciais na venda do fumo e impondo-se a moda detestável. Assim é que, no século atual, quando também se degradam mais fortemente todos os costumes humanos, em vésperas da grande seleção espiritual de final de tempos, o fumo já conseguiu estabelecer o seu império tóxico, anti-higiênico e tolo, que teve origem no vício inocente do bugre ignorante, que se divertia aspirando fumaça de ervas irritantes. Não há dúvida de que, para o silvícola, foi de grande sucesso a desforra contra os civilizados, tão orgulhosos de suas realizações morais e científicas, que passaram a imitá-los na estultícia de também encherem os pulmões de gases fétidos. No passado, só os homens e as mulheres de má reputação é que fumavam ou bebiam as claras. Hoje, entretanto, fumam quase todos os seres de todas as classes, pois mesmo os sacerdotes, que do alto dos púlpitos excomungam os pecados e os vícios humanos, depois da oferenda religiosa acendem o seu charuto finíssimo, enquanto as cinzas miúdas caem sobre os versículos da Bíblia que estão sendo estudados para o sermão do dia seguinte. Pergunta: como nos explica esse caráter obsessivo do fumo, que descreveis como um cérebro ou um senhor que nos domina através do vício de fumar? Matiz: quereis prova evidente da ação obsessiva do fumo. Refleti que o fumante inveterado se pode resignar a passar longo tempo sem comer, e às vezes até sem beber, mas descontrola-se e se desespera com a falta do cigarro. A falta de satisfação desse vício deixa-o completamente angustiado, com o psiquismo em estado de excitação incontrolável. O seu desejo é terrivelmente obsessivo, fumar. E essa ação obsessiva e oculta, do tabaco, recrudesce à medida que o indivíduo se descuida do seu comando psíquico após abrir as portas de sua vontade a tal hóspede indesejável. Pouco a pouco, o fumante já não mais se satisfaz com 10 ou 20 cigarros diariamente. Ele então aumenta a quantidade para 30, 40 ou mais, tornando-se cada vez mais viciado, porém nunca saciado. Então procura diminuir a ação tóxica do fumo por meio de filtros modernos, de piteiras especiais, ou se devota ao uso do cachimbo elegante, iludido pela inofensividade do fumo cheiroso, manufaturado ardilosamente, com fins comerciais, para disfarçar o seu efeito nocivo. E assim o fumante cria em torno de si um ambiente ridículo que encheria de inveja os velhos caciques mastigadores de tabaco. Para atender à implacável exigência do senhor tabaco, o fumante gasta uma parte das suas economias na aquisição de cigarros. Comumente vive irritado devido ao defeito do acendedor automático, que ora está com falta de combustível, ora exige nova pedrinha de isqueiro. Quando fuma cachimbo, carrega ao sair de casa estojo apropriado para a guarda do instrumento de holocausto ao deus tabaco, mune-se de limpador de tubo do cachimbo, lata para fumo, ou então leva consigo o cortador de charutos, a cigarreira incômoda ou um punhado de filtros de piteira. Ante a perspectiva de uma viagem, de um piquenique ou de uma visita, o que primeiro preocupa é o fumo. Se ele faltar, não importarão os sacrifícios, pois, se preciso for, o fumante viajará até a cidade, perderá o almoço ou subestimará a ceia nutritiva,
mas de modo algum arriscar-se-á a ficar com falta do inseparável aumentador do vício que o domina, submetendo-se passivamente a esse obsessor imponderável que lhe comanda o psiquismo. Ele suja de cinza as vestes, os tapetes, as toalhas e as roupas de cama, deixando a sua marca nicotinizada pelos lugares onde perambula. De vez em quando, corre apagar um princípio de incêndio, cuja origem foi o descuido em atirar o fósforo aceso, que caiu sobre a poltrona luxuosa, ou então, o toco de cigarro caído sobre o tapete ou a toalha da mesa. Até tapera deserdado o fogo pode destruir, devido ao vício do fumo e ao uso do tição com que o sertanejo acende o seu caipira. Conforme asseguram as estatísticas das companhias de seguros, os incêndios comprovam 1/3 de culpa dos fumantes inveterados. Indubitável que só pode ser de natureza obsessiva esse hábito nefasto que faz o fumante perder até o senso lógico da prudência e pôr em perigo a sua própria vida. O fumante que perde o seu controle mental na queima do fumo entre os lábios displicentes já é um obsidiado malgrado se queira isentar o tabaco de qualquer ofensividade. Quantos fumantes, à hora do repouso no leito amigo, se afligem ao verificar que lhes falta o cigarro, a ponto de não trepidarem em enfrentar intempéries ou noites avançadas para sair em busca do seu cérebro cruel. Mal lhes desce o café ao estômago e o vício já lhes impõe o desejo de fumar, mal abandonam as cobertas do leito para a costumeira higiene dental, e o maço de cigarros, da mesa de cabeceira, é o primeiro objeto a passar-lhes para o bolso do pijama. Pergunta: temos tido conhecimento de que grandes homens também fumavam. O próprio Lord Byron considerava o tabaco como um ensejo sublime, e Bull Wellington, grande romancista e poeta, também fumava, assegurando que o fumo é um excelente calmante para os nervos. Como explicais esse fato? Ramatiz: muitos dos chamados grandes homens da Terra, embora se destaquem admiravelmente nos setores científicos, acadêmicos e artísticos do vosso mundo, ainda podem ser vítimas de paixões perigosas e tornarem-se escravos do mundo astral inferior. O que menos o homem ainda conhece a si mesmo, e sobre isto não podeis guardar dúvidas. Os grandes da espiritualidade quase sempre são os mais humildes da terra, mantendo-se isentos de quaisquer vícios ou coisas que possam escravizar-lhes o espírito ao jugo das paixões animais. Eles não são apenas humildes, heróicos ou serviçais ao próximo, quando encarnados, mas também bastante zelosos pela sua integridade espiritual. Como não há privilégios no curso evolutivo da alma para sua aventura sideral, mas a cada um será dado segundo as suas obras, mesmo quando alguns fumantes inveterados são criaturas de nobres sentimentos, nem por isso se excimem da nocividade do tabaco em seus perispíritos e do desejo vicioso após a morte corporal. Pergunta: ainda temos lido, alhures, que mesmo Rudyard Kipling, o insigne autor do maravilhoso poema Si, além de ser fumante inveterado, costumava dizer que um bom charuto, mesmo que dure só meia hora, nos envolve em fumaça inigualável. Não vos parece digno de considerações que cérebros tão talentosos tenham um fumo em tão boa conta? Ramatiz: embora tal conceito possa ter partido de um espírito tão inteligente quanto era Kipling, nem por isso deixa de existir visível contradição entre o homem inspirado, que escreveu o admirável poema Si, e o homem comum que, amoldado às circunstâncias do mundo, no entanto elogiou o fumo. E bem grande a diferença do estado de espírito do homem que compôs o inesquecível poema Si, comparado com o do homem carne que, depois, louva o suposto prazer concedido pela inigualável fumaça nociva de um charuto. O próprio conteúdo filosófico de seu poema é uma afirmação de que o homem verdadeiro é aquele que se liberta completamente das convenções do mundo, da mentalidade acanhada e viciada do povo, e sobrepaira acima de todas as vicissitudes e condicionamentos humanos. Lembramos, por isso, a preciosa advertência de outro espírito consagrado no mundo, que foi Pedro, quando diz: porque todo aquele que é vencido é também escravo daquele que o venceu. Sem dúvida, aquele que é vencido pelo fumo obviamente dele também será servo. Pergunta: acrê-se que entre as próprias autoridades médicas há desacordo quanto a essa questão de tabagismo,
pois algumas afirmam que o fumo é inofensivo ao organismo, enquanto outras, no entanto, alardeiam até o perigo do câncer pulmonar e de outras doenças perigosas, que podem ser causadas pelo fumo. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz, infelizmente, a vossa humanidade ainda é orientada pelos conceitos subvertidos e sofismas inspirados pelos espíritos viciados, das sombras, que nutrem toda sorte de caprichos e imprudências para o terrícola indiferente ao seu destino espiritual. Interessa a tais espíritos astuciosos desenvolverem cada vez mais o reinado vicioso no mundo que deixaram, pois assim os próprios encarnados servilizam de instrumentos dóceis para satisfazer-lhes os desejos enfermiços e que foram interrompidos com a morte do corpo físico. Então semeiam a confusão e subvertem as advertências dos mentores espirituais, procurando contradizer as opiniões sensatas, entre os homens, a respeito dos vícios comuns. Assim se dá com o vício do fumo, em que varia até a opinião médica a respeito e se divide o julgamento favorável e desfavorável, fazendo com que se duvide dos efeitos daninhos dos venenos tabagistas na delicadeza do organismo humano. Malgrado bastar um simples exame de laboratório para revelar a natureza agressiva do alcaloide nicotina, que existe profusamente no tabaco, o fato é que a maioria dos médicos fuma e cuida dos seus clientes com os dedos amarelecidos pela mesma nicotina, ou mal consegue disfarçar o conhecido pigarro do tabagista inveterado. Consequentemente, o cientista, o médico ou o sábio viciado no fumo não poderá opinar quanto à conveniência ou inconveniência de se fumar, pois se ainda não se pôde livrar do vício pernicioso, também não possui o mérito suficiente para impor um sensato esclarecimento científico. Pergunta: afirmam alguns médicos que o organismo humano cria resistência suficiente para neutralizar os efeitos nocivos do fumo. Que dizeis? Ramatiz: naturalmente, não desconheceis as reações violentas que se produzem no fumante ainda não habituado ao tabaco quando, ao fumar o seu primeiro cigarro, este causa-lhe sintomas terríveis de envenenamento e obriga o organismo a mobilizar os mais desesperados recursos para produzir com urgência as antitoxinas defensivas contra os venenos tabagistas. Sem dúvida, à medida que o homem se vicia e aumenta cada vez mais o número de cigarros diários, é certo que o seu organismo é obrigado a mobilizar maiores defesas, até que o fumante chega a fumar, sem perigo imediato, uma carga de nicotina capaz de matar 10 homens abstêmios do tabaco. Enquanto bastam uns 50 mg de nicotina para matar um fumante calouro, o tabagista viciado suporta até 120 mg sem consequência mortal, em face do seu treinado condicionamento defensivo contra o fumo. Mas o fato de o organismo humano sempre se encontrar com suas defesas orgânicas mobilizadas para uma resistência mais ampla e permanente, não comprova a inofensividade do tóxico do fumo, uma vez que essa defesa elogiável da rede orgânica só se processa através do gasto oneroso de forças e energias que são roubadas de outras regiões do corpo físico e o deixam enfraquecido contra outros surtos de enfermidades mais perigosas. Quando durante a guerra, e para enfrentar qualquer ofensiva perigosa, o comando militar ordena a desesperada concentração de forças num só ponto da fronteira ameaçada, é óbvio que o restante da mesma fica à mercê de qualquer bandoleiro mais atrevido. Assim também acontece com as defesas orgânicas, que são mobilizadas pela natureza contra os venenos do fumo pois, enquanto ela gasta as suas reservas neutralizando as grandes doses de nicotina, o organismo fica à mercê de micróbios e vírus de qualquer outra enfermidade. E a regimentação dessas energias para combater a nicotina do fumo obriga então o corpo a estabelecer novos processos químicos, que enfraquecem e oneram outras necessidades orgânicas. Pergunta: qual a opinião dos espíritos de vossa esfera com relação ao vício de fumar por parte de nossa humanidade? Ramatiz: e evidente que em nossa esfera não cultivamos esse vício deprimente, mas reconhecemos, ali, que o fumo, além dos prejuízos psíquicos causados no além-túmulo, é um veneno lento que lesa o corpo físico na terra. Além da nicotina, o tabaco contém venenos perigosos e que são facilmente identificados em análise de laboratório, dentre os quais se destacam os ácidos tânico,
pectóxico, málico, nítrico, oxálico, a amônia, extratos azotados e outras substâncias ofensivas. Em sua fumaça pode-se perceber a presença do próprio ácido cianídrico, mais ou menos na base de 0,10 grama para 20 gramas de tabaco analisado. O fumante inveterado também inala certa quantidade de gás venenoso na forma de óxido de carbono e que, embora seja absorvido em pequena quantidade, também exige a mobilização de outras defesas importantes do organismo. Pergunta: conhecemos criaturas que conseguiram viver até 100 anos, embora fumando ininterruptamente. Como se explica isso? Ramatiz: embora se verifique o caso de criaturas viverem até uns 100 de anos, fumando e demonstrando boa saúde, como no caso dos camponeses e escravos africanos do Brasil colonial, o fumo é sempre um terrível inimigo da criatura humana. Sem dúvida, a maioria da humanidade não consegue imunizar-se satisfatoriamente contra os seus efeitos perniciosos. Não vemos razões sensatas para se fumar e sofrer as consequências do tabaco só pelo fato de serem notadas algumas exceções em criaturas que, embora fumando exageradamente, ainda gozam saúde. E de senso comum que as resistências orgânicas variam de indivíduo para indivíduo, motivo pelo qual mais sensato, ainda, é não fumar. Todas as lesões orgânicas são afetadas pelos venenos do fumo. O cardíaco, principalmente, é uma das maiores vítimas da nicotina e dos ácidos venenosos do tabaco, pois a sua respiração, perturbada pela insuficiência do trabalho do coração, ainda mais se perturba com os tóxicos voláteis que lhe afetam os brônquios e os pulmões. Os hepáticos, cujo fígado funciona com dificuldade para filtrar até as substâncias mais inofensivas, são outras tantas vítimas da ação insidiosa do fumo, pois este, com a sua carga de nicotina, amoníaco, extratos azotados, substâncias minerais, matérias oleosas e graxosas, os ácidos málico, nítrico e oxálico, exige-lhe trabalhos anormais que agravem ainda mais a saúde do enfermo. E de lamentar que muitos dos que ignoram ou fazem pouco caso da nocividade do fumo, já portadores de um fígado conibalido pela toxicose alimentar, ainda pratiquem a insensatez de, nas fases de convalescença, fumar cigarro após cigarro. Pergunta: desde que a principal defesa orgânica contra o veneno do fumo consiste em neutralizar a ação da nicotina, porventura os filtros que se usam modernamente nos cigarros e nas piteiras não bastam para eliminar a sua agressividade tóxica? Ramatiz: o uso de cigarros com filtros nas extremidades, feitos com algodão, ou de piteiras com filtros de diversas espécies, já indica que o fumante está convencido de que o fumo pode prejudicá-lo e, por isso, qual pessoa que vê das narinas com um lenço para entrar em lugar infecto, tenta diminuir os efeitos das toxinas do fumo através do filtro. Mas não consegue o seu intento, visto que, se penetra em seu organismo um volume de fumaça portador de menor quantidade de toxinas, o organismo reclama o restante da quantidade com a qual está acostumado e, assim, o indivíduo passa a fumar o dobro do número de cigarros que fumava, compensando desse modo a quantidade de nicotina faltante. Há fumantes que, lançando mão de piteiras com filtro, para se livrarem dos efeitos tóxicos do fumo e, notando que com a piteira o cigarro não os satisfaz, tornando-se fraco, passam a fumar cigarros de fumo bem forte e, assim, pensam que estão ingerindo, devido à piteira, menor quantidade de nicotina, quando a verdade é que estão sendo enganados, pois a quantidade de veneno é a mesma, visto que o número de cigarros fumados com piteira foi dobrado. Quando o fumante reconhecer o mal que lhe causa o fumo, o melhor é abandoná-lo de vez, em lugar de procurar paliativos para o vício. Pergunta: mas a natureza não sabe defender-se das toxinas do fumo? Ramatiz: se a natureza não soubesse defender-se tão sabiamente quando a criatura fuma o primeiro cigarro, é quase certo que esta tombaria irremediavelmente envenenada. Por isso, assim que o menino pratica a estultícia de estrear no vício do fumo, o seu organismo lança a mão dos mais aflitivos e desesperados recursos, quer na tentativa de fazê-lo desistir de sobrecarregar-se com o excesso de nicotina mortal,
como também para ganhar tempo e neutralizar o veneno já inalado através do primeiro cigarro. Daí o motivo das náuseas, da salivação abundante, dos vômitos imediatos e coercitivos com que o corpo lança fora certa parte dos venenos já condensados no estômago pela queima do tabaco. Depois dessa expulsão urgente pela via bucal, surgem os suores frios que, examinados em laboratórios, revelam conter várias substâncias perigosas que foram drenadas apressadamente pela eliminação sudorífera. Em certos casos de debilidade orgânica do paciente, a natureza ainda se serve de outros recursos, apressando a diurese ou produzindo surtos disentéricos com que elimina a carga tóxica e agressiva, produzida pelo fumo. Se, porém, o indivíduo teima em se entregar ao vício do fumo, o seu organismo pressente e mobiliza outros recursos para constituírem sua defesa futura. Daí o condicionamento gradativo e instintivo que se efetua pouco a pouco no indivíduo, permitindo-lhe, mais tarde, consumir grande quantidade de cigarros sem se envenenar de imediato. Mas, no futuro, surgem outros efeitos das toxinas do fumo e que, do caráter agudo dos primeiros envenenamentos, os transforma desapercebidamente em casos crônicos no fumante inveterado, embora sob melhor controle do seu organismo contra os venenos. Surgem então periódicas dores de cabeça, que geralmente provêm do monóxido de carbono, as irritações dos brônquios, da garganta e dos pulmões, produzidas pela amônia-piridina, e também das fossas nasais, devido ao calor da brasa do cigarro, que cresce as mucosas sensíveis das narinas. Há, ainda, os efeitos danosos dos derivados alcatroados do fumo, que também atuam por longo tempo, atacando os pulmões e enegrecendo os dentes. Além da nicotina, que é o alcaloide mais ofensivo contido no fumo, a absorção incessante das outras substâncias agressivas que enunciamos também lesa todas as defesas orgânicas e dificulta principalmente a filtração hepática, criando o campo favorável para os resfriados comuns e as constipações intestinais. Mesmo a dispepsia, tão apontada como produto do excessivo nervosismo próprio do homem dinâmico do século XX, tem no vício do fumo um dos seus principais agentes patogênicos, pois é através da saliva nicotinizada que se perturba o metabolismo da produção e combinação dos sucos gástricos. As toxinas do fumo agridem também a delicada mucosa intestinal, minam-lhe as defesas e perturbam as funções digestivas e dos fermentos enzimáticos. Os venenos do fumo terminam integrando-se à circulação sanguínea e passam a formar resíduos nocivos, constituindo-se como reserva prejudicial no organismo, cuja eliminação se torna demorada e dificultosa, porque o homem ainda se sobrecarrega de sais, condimentos e alcoólicos, que agravam o trabalho drenativo pelas vias emunctórias. Assim, retarda-se a limpeza e a higiene do corpo, e o fumante jamais se apresenta completamente saudável, pois vive permanentemente assediado por um ou outro incômodo orgânico. Conviria que, em caso de envenenamento crônico mais grave, o fumante inveterado permanecesse algumas semanas em repouso, e até sob jejum quase completo, alimentando-se à base de suco e de frutos e privando-se de condimentos e sal. E um tratamento de emergência em que o repouso, a pouca alimentação e a dieta de substâncias excitantes permitem o aproveitamento total das funções dos órgãos de defesa e limpeza, drenando para fora do corpo os tóxicos nocivos do fumo. Para se comprovar a existência de intoxicação em um homem viciado com o fumo, é bastante umedecer-se um lençol e enrolá-lo no seu corpo despido, para, depois de transpirado, verificar se no lençol a sua forma exata modelada pela nicotina expulsa no suor. Essa é uma das mais importantes provas de que o tabagista é um intoxicado permanente e vulnerável às doenças mais comuns. Pergunta: supondo-se que um homem fume 20 cigarros por dia, qual será a cota de nicotina que absorverá durante esse consumo de fumo? Ramatiz: cremos que cada cigarro deve conter perto de 1 grama de fumo, consequentemente, são aspirados 20 gramas de fumo durante o consumo de 20 cigarros. Baseando-nos em experiências dos próprios cientistas terrícolas, que afirmam conter cada grama de tabaco mais ou menos 2,5% de nicotina,
Conclui-se que 20 cigarros, ou seja, 20 gramas de fumo, hão de conter 50 miligramas de nicotina. Temos então o total de 350 a 400 miligramas de nicotina numa semana, para quem só consome uma carteira de cigarros por dia. Entretanto, já se fizeram em vosso mundo experiências que demonstraram que a injeção de apenas 5 a 7 miligramas de nicotina, por via subcutânea endovenosa, foi suficiente para matar coelhos e cobaias, enquanto que certas aves mais débeis, ao aspirarem o vapor da nicotina, sucumbiam imediatamente. Daí o efeito desastroso que apenas 2,5 miligramas de nicotina, existentes em 1 grama de fumo contido num cigarro, é capaz de causar ao fumante neófito, produzindo-lhe distúrbios respiratórios, salivação anormal, transtornos hepáticos, tonturas, falta de visão e audição, ou mesmo intensa dor de cabeça, vômitos, fraqueza, cólicas e até disenteria. E certo que, com o tempo, a própria natureza se acostuma à carga venenosa cada vez mais intensa, mas raras são as pessoas que conhecem o tremendo esforço que o corpo humano faz para sobreviver ao impacto venenoso do fumo. Conforme já vos dissemos, mais tarde os efeitos perniciosos do cigarro transformam-se em enfermidades crônicas, que minam as defesas naturais e de proteção do organismo. Uma das mais conhecidas enfermidades crônicas é a célebre bronquite tabagista, ou é causada por distúrbios próprios da asma brônquica, com a presença do incômodo pigarro, que é produto da irritação constante causada pelo fumo às mucosas respiratórias. O fumante inveterado vive com a faringe, a laringe, os brônquios, estômago e intestino supercarregados de nicotina e de todos os derivados tóxicos do fumo, obrigando a sua natureza a permanente vigilância, a fim de se poder manter em relativo contato com os fenômenos da vida física exterior. Sabe-se que a língua possui pequenas elevações conhecidas cientificamente como papilas gustativas. Cada uma dessas papilas contém mais de 20 receptores ou borbulhas gustativas, que formam a extremidade de minúsculos feixes de nervos com a função de transmitirem para o cérebro a sensação do gosto das substâncias e líquidos em ingestão. Assim sendo, a língua do tabagista pode ficar atrofiada pelos venenos do fumo que atingem as papilas gustativas, devido à constante inalação de cigarro após cigarro. Mal o fumante termina as refeições e ingere o costumeiro cafezinho, libertam-se e se apuram as antitoxinas, estimuladas pela cafeína, do que surge a vontade imperiosa de fumar, pois as defesas orgânicas já existentes pedem o tóxico tradicional para então combatê-lo. São forças permanentemente mobilizadas sob um automatismo vicioso, que se citam até sob os pensamentos incontrolados do fumante inveterado. Pergunta: muitos fumantes, ao contrário do que dizeis, afirmam que o cigarro lhes acalme os nervos em vez de citá-los. Como se explica isso? Ramatis, os sedativos, principalmente os barbituratos, também acalmam os nervos, mas, com o tempo, terminam causando depressão nervosa e, mais tarde, perturbam completamente todo o sistema nervoso do ser humano. Como toda ação do corpo astral da criatura se apoia fundamentalmente no grande nervo simpático, que é o responsável por todos os impactos emotivos e preocupações do espírito encarnado, e na zona abdominal que mais se acentuam as úlceras e as estenoses tão comuns nos vossos dias, acontece que a parte astral do fumo tende a se condensar nessa mesma região, visto que as suas emanações se refletem no sistema nervoso do ser, desde a medula alongada até os nervos distribuídos pelo abdômen, ou seja pela região do plexo abdominal. Surgem então no indivíduo os casos de amnésia progressiva, cefalgias crônicas e neurastenias, que se irradiam particularmente dessa região e que parecem ficar suavizadas com o socorro do cigarro. No entanto, trata-se apenas da chamada angústia astral do vício, como reflexo da região onde o corpo físico se liga à indumentária astral. Acontecimento este que se torna insuportável após a desencarnação e ingresso no além-túmulo. O efeito hipnótico que o astral do fumo produz sobre o nervo simpático, após a nicotina penetrar na circulação, é tomado por muitos como acalmação dos nervos.
O fumo interpenetra todos os interstícios do corpo físico e fixa-se em forma residual, até que os rins, o fígado, a pele e os intestinos possam eliminá-lo satisfatoriamente. No entanto, isso se torna difícil, porque o fumante continua a alimentar o vício, saturando o organismo e enfraquecendo profundamente as suas defesas comuns contra as agressões microbianas ou de tóxicos de outra natureza, e cada vez mais necessita de antitoxina para combater o acréscimo dos venenos do tabaco. E de tal modo essa saturação que, durante qualquer banho a vapor, o corpo do viciado do fumo transpira fortemente o odor acre da nicotina. Enquanto os seus órgãos funcionam com regularidade, ele pode sentir-se imunizado contra o veneno do fumo, mas, assim que a natureza começa a ceder em suas defesas, devido ao excesso da carga tóxica, acentua-se a sua decadência física e predominam então as enfermidades incubadas. Como o tóxico do tabaco deprime fortemente certas pessoas e exige-lhes o máximo de defesa para debelarem sua agressividade venenosa, elas emagrecem e atribuem então sua esbelteza física ao fato de fumarem. Quando, porém, deixam o vício, os seus organismos abandonam as suas defesas e se servem de todas as energias disponíveis para repararem as zonas debilitadas e reduzir as antitoxinas que perturbam o trabalho glandular, de cujo aproveitamento satisfatório, ao lado de maior dinâmica orgânica, resulta então um aumento de gordura. No entanto, com o decorrer do tempo e o esgotamento das antitoxinas que circulavam em excesso, o organismo retorna à normalidade e desaparece a excessiva gordura, voltando à forma física ao seu tipo normal biológico de antes de fumar. Pergunta: o câncer será uma consequência do vício de fumar? Ramatiz: o fumo não é o exclusivo fator de aparecimento do câncer, mas pode produzi-los entre os fumantes inveterados existir algum que seja eletivo ao câncer pulmonar, pois as substâncias alcatroadas do fumo atacam principalmente os pulmões. Certos médicos dizem que o câncer é mais comum entre os homens do que entre as mulheres, talvez porque a espécie masculina é justamente a que mais fuma. Não se pode atribuir ao fumo a culpa exclusiva da produção do câncer, porquanto até os animais, que não fumam, têm apresentado manifestações cancerígenas, mas convém lembrar que os cientistas terrenos têm verificado que o câncer ataca mais particularmente na boca, entre os hindus mascadores da noz de areca, e que o câncer labial ocorre quase sempre exatamente no ponto do lábio onde mais se usa a piteira, o cigarro ou o cachimbo. Muitas úlceras gástricas, erradamente atribuídas à vida tensa do cidadão do século XX, têm a sua origem principal nos efeitos corrosivos das substâncias tóxicas e alcatroadas que a excessiva salivação do fumante carrega para a delicada mucosa estomacal, modificando os sucos gástricos, entéricos, e lesando o metabolismo harmônico da digestão. Pergunta: embora contrariando em parte as vossas afirmações, devemos dizer que já temos comprovado, em nós mesmos, que os nossos nervos demasiadamente excitados se acalmam ante o recurso do habitual cigarro fumado calmamente. Algumas vezes conseguimos a solução psíquica satisfatória, que tanto desejávamos, após a reflexão vinda depois do uso do cigarro. Como explicais esse fato? Ramatiz: comumente, o homem excita os seus nervos tanto quanto seja o seu interesse em maior contato com o turbilhão da vida, e principalmente devido à cobiça pelas coisas do mundo material. Aqueles que pretenderem uma existência tranquila e se quiserem libertar dos ciclos aflitivos da vida física precisarão orientar-se pela inteligente advertência de Jesus, quando diz: buscai os tesouros que a traça não rói e a ferrugem não consome. A não ser assim, ninguém pretenda possuir nervos calmos, mesmo lançando mão do tabaco ou de qualquer outro processo enganoso. Quando a criatura se põe a fumar intensamente para acalmar os seus nervos, ignore que apenas está reduzindo o contato normal psicofísico com o ambiente, confundindo essa redução com um desejável estado de calma do sistema nervoso. Sob a ação algo hipnótica do fumo frena-se, em parte, a ação do sistema nervoso, reduzindo-se, pois,
a sua relação normal com as atividades exteriores e deixando o psiquismo mais liberto de preocupações, tal como ocorre entre os que bebem álcool e obscurecem o seu entendimento. A preocupação, o susto ou emoção súbita provocam nas criaturas a produção imediata de certos hormônios, que devem equilibrar os excessos perigosos dos movimentos desordenados ou impactos vigorosos no vagor simpático. Como os vasos sanguíneos costumam contrair-se mais fortemente sob a ação da nicotina, o fumante acredita estar em um estado de calma onde desafogo psíquico, quando isso não passa de uma redução no movimento de sua circulação sanguínea. E que o tabaco não só reduziu o metabolismo circulatório, devido à contração dos vasos sanguíneos, como também deprimiu e freou a atividade fisiológica. Não cremos que a absorção perniciosa do gás de tabaco possa trazer inspiração de qualquer espécie ou mesmo normalizar o sistema nervoso, pois os nervos são o prolongamento vivo do próprio perispírito atuando no mundo físico. E a serenidade do perispírito não depende de frenamento tóxico e hipnótico, mas fundamentalmente do controle sadio e psíquico da alma. Pergunta: e por que, à medida que a humanidade conhece melhor os prejuízos decorrentes do uso do fumo, aumenta o número de fumantes? Crescem as advertências sobre os perigos do fumo e, no entanto, as estatísticas demonstram que os homens cada vez fumam mais. Ramatiz: tudo isso decorre da negligência do homem era consigo mesmo porquanto, à medida que se torna mais científico e erudito, parece desinteressar-se cada vez mais da sua própria aventura espiritual. O homem do século XX, apesar de excessivamente intelectualizado, vive mais em função das razões ou das sugestões do mundo exterior em vez de auscultar as suas próprias necessidades, preferindo seguir a obcecação da maioria, mesmo que isso lhe seja pernicioso. Mesmo quanto às necessidades mais comuns, ele se submete a essa força sugestiva, seja da moda feminina, a das inovações, sem importância fundamental, a das tolices e trivialidades que todos os dias o rádio, as revistas e anúncios incutem no cérebro dos seres terrícolas, fazendo-os trocar, comprar ou preferir produtos e coisas de que não necessitam. A propaganda moderna é feita por hábeis e manhosos psicólogos, bastante experimentados no tocante às reações humanas. Eles se utilizam de recursos hipnóticos e persistentes, expondo ou anunciando seus produtos de forma fascinante e agradável. E assim, a mais inofensiva dor de cabeça ou impaciência nervosa, associais logo à mente o nome de um produto que a inteligente propaganda soube pôr em evidência no momento. De tal modo atuam sobre vós o rádio, o jornal, a revista e o cinema, que viveis em função dessa fascinação imposta pelo mundo do comércio e da indústria para impingir os seus produtos, agindo de modo astucioso. Então já não escolheis as coisas, elas é que vos hipnotizam e se impõem a vós como imprescindíveis. O mesmo se dá através dos efeitos sugestivos da hábil propaganda do cigarro, efetuada pelas grandes indústrias tabagistas. Elas aliciam opiniões de cientistas, de homens célebres ou de artistas de cinema famosos, estampando seus retratos em cromos luxuosos, cartazes brilhantes e coloridos, onde os dísticos mais poéticos e as frases mais sugestivas destacam a delícia e a fidalguia de fumar. Os próprios homens que não fumam sentem-se atraídos por tão habilidosa propaganda, muitas vezes deixando-se fascinar pelas frases que elevam o cigarro à categoria de uma distinção imprescindível no meio social. Mais tarde, quando o indivíduo se torna fumante inveterado, já não mais precisa da propaganda sugestiva para fumar e, extremamente viciado, chega a perder a noção de civilidade humana em quase toda parte. Ele ouvida que nos veículos e nos salões de divertimentos o fumo pode intoxicar, repugnar ou irritar a muitos. Esquece de que, mesmo em outros lugares de reunião, pode ser detestável o próximo odor do cigarro de palha, o cheiro forte do charuto ou do sarro do cachimbo. Alguns indivíduos fumam até nos salões dos restaurantes, à hora das refeições. Outros atingem com a fumaça o rosto dos companheiros nas filas dos transportes, pouco se importando com os protestos silenciosos de suas infelizes vítimas. Embora se conclame a fidalguia do cigarro,
Não é raro o fato de um fumante queimar a roupa do seu companheiro de viagem, causando-lhe por vezes enorme prejuízo. Pergunta: no entanto, alguns homens de alta capacidade produtiva e dinamismo comercial consideram que o cigarro ou charuto significa-lhes o maior amigo de todas as horas. Como se explica que, para uns, o fumo seja considerado deprimente, enquanto que outros o louvam como poderoso estimulante? Ramatiz: mesmo quanto ao uso do fumo, não há regras sem exceção, pois a sua ação tóxica varia de conformidade com a resistência orgânica do fumante. Conforme vós mesmos lembrastes, os escravos africanos atingiam mais de 100 anos e fumavam ininterruptamente, enquanto muitos outros aldeões também atingiam a longevidade, malgrado o excessivo abuso do fumo. Evidentemente, esses homens poderiam ser mais sádios e bem mais dispostos se não fumassem, pois a saúde a que vos referistes e a imunidade contra o fumo eram apenas consequência dos seus bons antecedentes biológicos e não da inofensividade do fumo. A maioria da humanidade terrena, que vive doente e debilitada no seu sistema nervoso, muito melhoraria o seu estado de saúde se abandonasse definitivamente o uso do fumo, pois, se o tabaco não consegue minar o organismo dos homens de saúde resistente, é fora de dúvida que pode aniquilar aqueles que são propensos às enfermidades mais comuns. Qual homem que pode assegurar hoje, com absoluta certeza, que o seu organismo, imune atualmente aos tóxicos do fumo, também o será aos seus efeitos lesivos só constatáveis do futuro? O homem inteligente e prudente opta pelo não fumar. Quando são colocados em cargos onde se exige muita equidade mental, muitos homens que fumam exageradamente se sentem deprimidos bem antes daqueles que não fumam, pois a sua memória é mais letárgica e os seus erros mais numerosos. Artistas, escritores, desportistas e oradores que abandonaram o uso do fumo não podem deixar de reconhecer que ficaram aumentadas as suas energias, o apetite, e até o gosto e o olfato se sensibilizaram a ponto de eles se tornarem receptivos a diversos paladares e odores antes desconhecidos. Pergunta: o vício do fumo pode influir no caráter humano? Ramatiz: e certo que não se deve considerar o fumo como responsável por subversões do caráter humano, tais como a do vício de embriaguez, que realmente avilta e influi no cunho moral do homem, a ponto de levá-lo à degradação completa. O vício do fumo, embora possa causar perturbações fisiológicas naqueles que a ele se entregam, é bem menos degradante e não tem a força suficiente para modificar o caráter do homem, porque não leva à hipnose ou ao aviltamento completo, como fazem o álcool e os entorpecentes. No entanto, é fora de dúvida que aquele que fuma desbragadamente abdica de sua vontade e se escraviza a um vício inútil, tolo e prejudicial, o que, em verdade, revela claramente certa debilidade ou negligência psíquica para consigo mesmo. O hábito de fumar não indica uma subversão de caráter, mas comprova a insuficiência psíquica do indivíduo para dominar a tirania mental do algoz invisível, que é o fumo. Pergunta: quais os prejuízos espirituais para a criatura que perde o seu domínio mental sobre o vício do fumo? Ramatiz: se o indivíduo, em virtude de se submeter completamente ao jugo do vício do fumo, vier a enfraquecer a sua conduta moral, arriscar-se-á a se transformar numa exótica e oportuna peteira viva para saciar o vício dos fumantes desencarnados do astral inferior, pois as almas desregradas e malfeitoras que, além disso, eram viciadíssimas na terra com o uso do fumo, ficam presas ou chumbadas à crosta terráquea, vivendo momentos de angústia inenarráveis, em virtude de não poderem satisfazer o desejo de fumar, devido à falta do corpo carnal que deixaram na cova do cemitério. Só lhes resta então um recurso maquiavélico para poderem saciar o desejo veemente de fumar, qual seja o de se aproximarem de criaturas encarnadas que possam vibrar simpaticamente com suas auras enfermiças, e assim transmitir-lhes as sensações etéricas da queima do fumo. Essas almas envidam esforços para ajustar os seus perispíritos aos perispíritos dos encarnados que, além de se igualarem a elas na conduta moral, ainda sejam escravos do vício do fumo, colam-se a eles como se fossem moldes invisíveis, procurando por todos os meios aulir desesperadamente as emanações desprendidas do cigarro.
Isso acontece porque o fumo, além de sua característica volátil no mundo material, interpenetra as baixas camadas do mundo astral, devido a possuir, como tudo, a sua cópia fluídica, que então é absorvida avidamente pelos desencarnados que se conseguem afinizar à aura dos fumantes encarnados. Mas isso não os deixa completamente satisfeitos, porquanto é bastante reduzida a cota que podem absorver no eterismo do tabaco incinerado. Então lançam mão do recurso de acicatar suas vítimas para que aumentem a sua ração diária de cigarros, donde se descobre a causa de muitos fumantes se dizerem dominados por estranha força oculta que os impede de se livrarem do vício e ainda os faz fumar cada vez mais. E claro que essa desagradável sujeição